Vai ser lida a biografia do primeiro-tenente Gonçalves Neves, professor de História Naval da Escola Naval. Oficial da Marinha Portuguesa, composto de primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico, especialista em História. Licenciado em História, mestre em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, doutorando em História Marítima pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Entre 1999 e 2021, desempenhou as funções no Museu de Marinha como chefe do Serviço de Investigação e curador da exposição permanente, tendo comissariado diversas exposições temporárias da variada temática. Autor de diversos trabalhos de investigação e de comunicações em colóquios e encontros de História Marítima e de Museologia. Atualmente desempenha as funções na Escola Naval, lecionando as cadeiras de História Naval e História do Poder Naval, sendo diretor da respectiva Biblioteca e Museu Escolar, membro correspondente da Academia de Marinha, investigador do SINAB, linha de investigação em História Marítima. O primeiro-tenente Gonçalves Neves vai efetuar uma apresentação sobre a era heroica da exploração polar. Excelentíssimo Sr. Almirante, Comandante da Escola Naval, excelentíssimos Srs. Almirantes, excelentíssimos Srs. Oficiais, distintos docentes e discentes da Escola Naval. A minha apresentação vai ser sobre, não exatamente a viagem de Sir Ernest Shackleton, mas o contexto em que esta viagem foi realizada, desde os primeiros conhecimentos genéricos que se teve do Polo Sul, nomeadamente do grande continente do Sul, da Antártica, até à sua exploração já em pleno século XX. E com efeito, apesar de figurar na maioria da cartografia produzida desde o período moderno, os limites, características e verdadeira natureza da Antártica, o grande continente do Sul, permaneceram incógnitos até que somente na segunda metade do século XVIII se foram revelando viagem após viagem de exploração, sempre com enormes sacrifícios. Primeiro, por parte da francesa Compagnie des Indes, Companhia da Índia Oriental, com o intuito de explorar o extremo sul do Oceano Índico, com vista à descoberta de eventuais ilhas ou outros pontos de apoio para as suas rotas de navegação e comércio. As viagens de Jean-Baptiste Bouvet de Lozier, de Marc-Joseph Marion de Fresne e Julien Crozet, e ainda de Yves Kerguelen, deram a conhecer as ilhas de Prince Edward, as ilhas Crozet e as ilhas Kerguelen, estas batizadas em homenagem aos seus descobridores. Estas ilhas marcavam agora os limites sul do conhecimento, bem como da presença humana na Terra, a partir das quais se revelava uma enorme vastidão branca, a Grande Barreira de Gelo. Do lado britânico, durante a sua segunda viagem de exploração, James Cook concretizou a primeira circunnavegação da Antártica, comprovando a sua gélida inhospitalidade e pondo assim um fim decisivo aos mitos e lendas acerca da existência de terras férteis e climas amenos naquelas latitudes austrais. Tendo reclamado para a coroa britânica a posse das ilhas Sandwich do Sul e Geórgia do Sul, Cook acreditava que as vastas planícies de gelo avistadas para sul daquelas ilhas prolongar-se-iam até ao Polo Sul. No entanto, a sua exploração, considerava ele, seria impraticável, dada a impossibilidade de navegar em águas cuja quantidade de gelo bloqueava o acesso à terra e ameaçava os navios daqueles que mesmo assim o quisessem tentar. A viagem de circunnavegação da Antártica por James Cook alterou definitivamente a sua concepção e representação cartográfica, cujos limites ficavam agora conhecidos, mas a exploração do seu interior e do próprio Polo Sul permanecia um desafio em aberto. Ao longo do século seguinte, as viagens de exploração ao extremo sul do globo mantiveram-se ao largo do grande continente branco, nomeadamente nas suas ilhas exteriores, motivadas por interesses científicos, políticos, mas também económicos, nomeadamente as sucessivas expedições para caça a focas, baleias
e outros mamíferos marinhos, tendo como resultado a dizimação de algumas das suas populações em vários locais. Na viragem para o século XX, a exploração ao interior da Antártica passou a ser o grande desafio, nomeadamente a primazia pela chegada ao Polo Sul, disputada entre belgas, alemães, noruegueses, suecos, britânicos, entre outros, dando-se início àquela que ficou conhecida como a heroica era da exploração polar. Estes últimos, os britânicos, entre 1901 e 1904, levaram a cabo a primeira grande expedição ao interior da Antártica realizada durante este período. Seguindo a bordo do navio Discovery, a expedição largou de Londres em 31 de julho de 1901. Liderada pelo comandante Robert Scott, a expedição terá ficado a cerca de 500 milhas do Polo Sul, até que os seus membros foram obrigados a regressar, prestes a sucumbir aos elementos e à exaustão. No entanto, esta expedição, para além de ter estabelecido um recorde na progressão para sul, marcou também o início deste que é considerado o período heroico das expedições na Antártica, as quais se seguiram ao longo das décadas seguintes. Um dos membros da expedição de Scott era Ernest Shackleton, aqui nesta imagem, à esquerda, que era o terceiro oficial do navio, o Discovery, e que assim participava naquela que seria a sua primeira viagem à Antártica, embora tivesse sido evacuado devido à doença após o regresso da longa caminhada realizada em direção ao Polo Sul. Em 1907, 3 anos após esta viagem, Shackleton lidera a sua própria expedição, com o objetivo de ser o primeiro a atingir o Polo Sul, apesar de não ter conseguido obter qualquer apoio do governo ou de outras instituições britânicas. Shackleton reuniu os recursos necessários através de doações de privados e até de empréstimos bancários para realizar aquela que designou de British Antarctic Expedition, mesmo perante a falta de apoios oficiais. Na verdade, foram os recursos possíveis, os quais, segundo alguns, seriam manifestamente insuficientes perante as imensas dificuldades que os esperavam. A começar pelo navio utilizado, o Nimrod, o qual tinha menos de metade do comprimento do Discovery, que havia sido utilizado anos antes por Scott. Juntava-se depois a falta de experiência da maior parte dos membros da expedição, muitos dos quais nunca havia participado em viagens de semelhante natureza, nem sequer tinham alguma vez experimentado os rigores das latitudes austrais. Embora não tivesse conseguido chegar ao Polo Sul geográfico, Shackleton foi, no entanto, aquele que mais perto ficou de o atingir, chegando aos 88 graus de latitude sul, a uns meros 180 km do seu objetivo final, batendo assim largamente o anterior recorde de Robert Scott, ao mesmo tempo que alguns elementos da sua expedição conseguiram atingir pela primeira vez o Polo Sul magnético. Este feito permitiu dissipar as dúvidas quanto à capacidade técnica e à competência de Shackleton para organizar semelhante expedição, bem como pelas críticas quanto ao planeamento e opções tomadas durante a preparação desta viagem. Na verdade, algumas das decisões de Shackleton, verdadeiramente pioneiras na exploração do gelo, foram depois seguidas nas expedições que se seguiram, como é o caso da utilização de póneis, estes da Manchúria, de trenós puxados por cães siberianos e de veículos de tração motorizada. Por outro lado, a enorme quantidade de dados recolhidos das observações geológicas, zoológicas e meteorológicas realizadas provocou o interesse generalizado de universidades e instituições científicas um pouco por todo o mundo ocidental. Ao reconhecimento da Royal Geographical Society, seguiu-se a distinção por parte do rei Eduardo VII, que o agraciou com o grau de cavaleiro da Real Ordem Vitoriana, uma das mais altas distinções britânicas, sendo-lhe posteriormente conferido o título de Sir, e Shackleton havia assim sido elevado à condição de verdadeiro herói nacional. Participando em inúmeras conferências, encontros científicos e eventos populares, onde todos queriam conhecer o grande explorador. No entanto, pouco depois, em 15 de dezembro de 1911,
o Polo Sul foi finalmente atingido por uma expedição liderada pelo explorador norueguês Roald Amundsen. E logo no mês seguinte foi a vez de Robert Scott, embora este tivesse perecido na viagem de regresso. Aparentemente, a última fronteira da exploração terrestre havia assim sido ultrapassada. No entanto, apesar de ter atingido o Polo Sul, Shackleton não deixou de querer chegar mais longe para perpetuar o seu nome como um dos maiores exploradores do seu tempo. Em 1914, deu início a uma nova expedição à Antártica, desta feita com o objetivo de atravessar esta região de extremo a extremo, passando pelo Polo Sul. Para tal, seria necessário percorrer uma distância superior a 2.500 km, suportando as mais adversas condições para a sobrevivência humana, com ventos fortes e temperaturas que poderiam chegar aos 50 graus negativos. Seria este o percurso que Shackleton pretendia realizar, vindo da ilha da Geórgia do Sul, dirigindo-se em direção a Whale Bay. Daqui seguiriam por terra, passando pelo Polo Sul, atravessando até chegar ao outro lado do grande continente branco, onde o navio Aurora tinha deixado alguns recursos para que depois pudessem, dessa forma, regressar. Enquanto a Europa mergulhava na Grande Guerra, Shackleton iniciava a sua batalha contra a vastidão gelada do Polo Sul. A sua fama e o público reconhecimento pelas expedições anteriores possibilitaram a rápida angariação dos fundos necessários para a preparação da expedição, a maior parte dos quais provenientes de doações privadas, para além do apoio financeiro e logístico por parte da coroa e governo britânicos que oficialmente apoiavam esta expedição. A este novo projeto atribuiu a designação de Imperial Trans-Antarctic Expedition, pois, nas suas palavras, pretendia que, e passo a citar, não apenas o povo destas ilhas britânicas, mas os nossos compatriotas em todas as terras sob a bandeira da Union Jack possam participar na completa concretização deste projeto de exploração a que eu e os meus camaradas nos comprometemos. Para Shackleton, este era mais que um projeto imperial, era um projeto civilizacional. Para a expedição foi escolhido o Endurance, assim batizado pelo próprio Shackleton, a partir do mote da sua família, By Endurance we Conquer. Tratava-se do Polaris, como era originalmente designado, construído na Noruega para a Sociedade Polaris, uma iniciativa privada norueguesa que pretendia realizar as primeiras viagens turísticas à Groenlândia e ao Ártico, o que acabou por nunca conseguir concretizar. Shackleton adquiriu assim um navio, um 3 mastros, aparelhado primeiro em barca e depois em lugre, com um motor auxiliar de tríplice expansão a carvão, já com um gerador elétrico e com uma característica essencial para a viagem, casco reforçado para navegar em mares gelados. O verdadeiro início da expedição deu-se em 5 de dezembro de 1914, quando o Endurance, com Shackleton e os restantes 27 membros da sua expedição a bordo, largaram da ilha de Geórgia do Sul em direção à Baía de Vazel, no Mar de Weddell. Daqui iniciariam então, como vimos, a longa travessia transcontinental da Antártica. Contudo, no mês seguinte, em 19 de janeiro de 1915, o Endurance viria a ficar preso nas águas geladas antárticas, onde permaneceu com a sua tripulação por mais de 10 meses, acabando por perder-se. Começava então uma longa viagem de regresso e uma verdadeira luta pela sua sobrevivência e dos membros da sua expedição. O caráter e resiliência de Shackleton foram decisivos para o salvamento de todos, através de uma viagem de 830 milhas numa frágil embarcação salva-vidas, ao longo de um verdadeiro mar de gelo, até que conseguiu, ele e outros 3 companheiros, atingir a ilha da Geórgia do Sul, de onde pediu os reforços necessários para resgatar os restantes 22 elementos da sua expedição que haviam ficado presos no gelo. Todos foram salvos, nem um único homem faleceu durante esta viagem. Mas desta vez, Shackleton e os seus homens não foram recebidos no mesmo ambiente de euforia e grandes festividades a quando o seu regresso à Inglaterra, ao contrário do que sucedera após a expedição do Nimrod em 1909. O mundo estava agora mergulhado no maior conflito de que havia memória, a Grande Guerra, na qual viriam a falecer, nos campos de batalha, alguns dos próprios membros da expedição de Shackleton,
que durante 2 anos lutaram contra as mais inóspitas condições perante as mais fortes probabilidades de perda da própria vida no Antártico. Shackleton viria a falecer em 11 de janeiro de 1922 de ataque cardíaco na ilha de Geórgia do Sul, quando se preparava para dar início a mais uma expedição à Antártica, na qual pretendia concretizar finalmente o seu projeto de travessia pelo Polo Sul. 100 anos após o seu desaparecimento, Sir Ernest Shackleton é assim considerado como um dos maiores exploradores polares. Não pelo sucesso de ter atingido os seus objetivos, pois na verdade nunca o conseguiu fazer em nenhuma das expedições em que participou e liderou, sem nunca sequer ter atingido o Polo Sul. No entanto, o seu enorme legado consiste não em feitos e recordes, mas no puro e simples heroísmo que decorre da capacidade para liderar homens nas mais difíceis condições que poucos alguma vez foram sujeitos a suportar. Nos anos que se seguiram ao seu desaparecimento, a sua ação em momentos extremos e a capacidade de motivar os que o rodeavam para a superação dos maiores perigos e dificuldades, mesmo nos piores momentos, foram recorrentemente mencionadas por aqueles que o acompanharam nesta jornada, sendo também a sua história frequentemente estudada e utilizada como um verdadeiro exemplo de liderança para os nossos dias. Tenho dito.